Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre quais são os empregos de imigrantes. É claro que quando você sai do Brasil, você vem para o Canadá, você vai ser um imigrante. E aí vem aquele pensamento, será que eu vou conseguir algum emprego? Será que eu vou ser maltratado? Será que eu vou conseguir me destacar e conseguir evoluir na minha carreira? Essas coisas que eu quero te mostrar um pouquinho sobre, mas antes disso, deixa aquele like aqui nesse vídeo para realmente mostrar para o YouTube aí que esse vídeo tem informações legais referente a você que também gostaria de vir para o Canadá, seja para passear, imigrar, trabalhar, conhecer um pouquinho mais do idioma, talvez chegando até evoluir, chegando à fluência aqui nesse país. Mas é claro que quando você visa chegar aqui, você precisa entender quais são os empregos que vai ser para você, se é que existe algum emprego selecionado apenas para imigrantes. Eu tenho essa visão que esse vem um pensamento aí de quando as pessoas começaram a ir muito para os Estados Unidos. E aí chegou à conclusão de que os imigrantes eles tinham determinados tipos de emprego. E aqui também acontece que são geralmente os empregos dos burros. E eu vou te explicar por que isso acontece. Emprego de imigrante aqui no Canadá são empregos que eles não necessitam de nenhum requisito. É, por exemplo, o cara que ele é um lixeiro, um cortador de fruta, o cara que ele vai trabalhar no mercado, o cara que ele, por exemplo, ele vai trabalhar ali numa limpeza, o cara é um pedreiro, um fritador de hambúrguer. Todos esses empregos, eles não demandam nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de treinamento. E não é porque exatamente por conta disso que ele é para burro. A questão de quem é para burro é porque existem várias outras oportunidades no Canadá. E mesmo dentro dessas que eu acabei de citar, você consegue ganhar muito dinheiro, mas você precisa fazer algumas coisas adicionais para dar alguma mudada. Mas dentro desses exemplos que eu dei, você consegue sim, como imigrante, chegar e já ser empregado. E agora eu vou dar uma analisada um pouco mais dentro, mais a fundo, para você entender todas essas questões de realmente por que ele é para burro, por que realmente ele é só, vamos dizer, só para imigrantes, e você vai ver detalhadamente como que você pode fazer essa sua estratégia. Não tem nenhum problema, na minha visão, você trabalhar nesses empregos, você chegar e buscar o seu dinheiro inicial nesses empregos. Eu fiz a mesma coisa e eu sou burro. Eu acho que pelo menos eu tento mudar um pouco de ar. Talvez eu seja burro, mas não tanto assim. Mas a questão é que esses empregos, eles não pedem nenhum requisito. Você, sem nenhum estudo, sem alguma licença, sem nenhum certificado e talvez sem nenhuma experiência, você consegue esses tipos de emprego, tá? Então a barreira de entrada, ela é muito leve, muito fácil de entrar. E aí você acaba pensando que realmente existem pessoas que fazem isso no Brasil, existem canadenses que fazem esse tipo de serviço aqui, e a questão é que o Canadá tem várias outras oportunidades. Mas a questão é que você entendendo que esses empregos aí que não necessitam de nenhuma formação, nenhum certificado, são mais fáceis de entrar. E aí, é burro o cara que ele não se qualifica para pegar um outro tipo de serviço. Por exemplo, o cara ainda é um pedreiro, mas ele muda um pouquinho só. Ele, por exemplo, ele tira uma licença, tira alguma experiência, tira algum certificado para mostrar que ele, por exemplo, ele é um bricklayer. Ele é, por exemplo, ele coloca os tijolos. Esse cara, ele ganha melhor do que eu. Ele ganha 45, 50 por hora trabalhada. E alguns desses caras ainda ganham recebendo em cash. Esses empregos que eu citei geralmente são relacionados a você trabalhar e receber em dinheiro, tá? Então são livres de impostos, mas também são ilegais. E é claro que tem a forma legal de você trabalhar disso, tá? Eu sempre estou focando aqui na forma legal. Mas, dependendo, esse bricklayer, ele ganha muito. Então ele ainda está nessa área, mas ele mudou alguma coisa diferente
E é isso que você precisa começar a evoluir. Essa barreira inicial, ela é muito importante para você começar o trabalho, mas empregos simples, eles ainda assim precisam de certificados. Empregos simples que eu digo que você tem aquele preconceito na cabeça de que eles são para pessoas que não têm formação. Por exemplo, o cara, ele é, sei lá, um segurança, ele também precisa de uma licença para trabalhar. Várias. O cara é uma nani, ele faz alguns cuidados. Então, esses empregos, eles acabam criando um bloqueio. Você pensa, tipo, por exemplo, em países que são bastante capitalistas. Eu achei que o Canadá era isso, mas ele é muito regulado, é tudo bem fechado. Tudo tem norma, por exemplo, para ser taxista. Por isso que abre as outras barreiras para você ser entregador, um emprego bem comum para imigrante, pessoas que não sabem falar inglês, sendo Uber, entregador, usando, por exemplo, o DoorDash, Skip the Dishes e assim por diante. Mas existem alguns outros empregos que ainda assim são mais, vamos dizer assim, de outro nível, mas também não necessitam de nenhuma formação, nenhuma licença. Por exemplo, o cara ele vai sendo um land surveyor, ele vai, por exemplo, fazer a medição ali, agrimensor, se eu não me engano, é um nome em português, ele vai fazer a medição ali do solo para ver qual que é o nível, enfim, construir os prédios malucos. Não necessita de nenhuma licença, mas se você tem, muda o seu nível. Então, vale muito a pena, talvez você até se antecipar, já tirar todos os documentos necessários para ainda assim ficar cada vez mais fácil a sua entrada. E no final das contas, não existe esse quesito de que determinados tipos de serviço aqui no Canadá são exclusivos para imigrantes, que você só vai conseguir esses determinados tipos de serviço. Não! Por exemplo, eu, minha esposa e dentre outros milhões de brasileiros são exemplos. São gerentes, caras de investimentos que estão em banco, o outro é veterinário, o outro... Existem oportunidades para todo mundo. Essa que é a grande diferença. Por isso que o outro cara, ele acaba sendo um burro. Tem gente que passa anos aqui e não faz esse movimento. Você pode continuar nessas áreas, mas se você mudar um detalhezinho, correr atrás um pouquinho, você consegue se destacar muito. Essa questão de você correr atrás sempre dessa evolução, com certeza vai vir a oportunidade para você. Essa é a grande diferença entre o Brasil e o Canadá. É a oportunidade que você tem, principalmente nesse quesito. Se você quer realmente se esforçar a trabalhar, vai ser duro, vai ser difícil, mas você vai conseguir. Se você gostou dessa informação, deixa aquele like, mas continua assistindo aí os vídeos do Léo do Canadá. Vou deixar 2 aqui para você acessar e entender um pouquinho mais sobre esses quesitos de imigração, trabalhar e como que você pode morar aqui no Canadá. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo Foco Canadá.